formato de podcast. Hoje nós temos aí um convidado diferente também, né? Ele é empresário, consultor em propriedade industrial e jornalista. É o criador e líder do Movimento Federalista. É autor de 3 livros sobre federalismo e escreveu um ensaio constitucional. É membro do Conselho Deliberativo, foi membro, não é mais, né? Foi membro do Conselho Deliberativo da Associação Comercial do Paraná. E em 1998, ele evitou que o sistema de vigilância da Amazônia, a CIVAM, ficasse nas mãos de empresas norte-americanas, economizando também 1,4 bilhões para o Brasil. Ingressou em diversas ações populares desde 1995. É uma das principais lideranças do país na luta pela contagem pública dos votos para legalizar e dar confiabilidade às eleições desde 2021, 22 ou foi antes. Boa tarde, senhor Thomas. Boa tarde, seja bem-vindo ao nosso programa de rádio aqui. Muito obrigado, Naná, pelo convite. Uma boa tarde, bom dia, boa tarde, boa noite, né, para todos que nos acompanham. E é um prazer estar aqui. E vamos conversar. Sobre a contagem pública dos votos, eu venho lutando pelo um processo eleitoral rígido desde 2013, 2014, né? E a contagem pública especificamente, a contagem pública dos votos, a partir da tomada de conhecimento de que o artigo 37 da Constituição não estava sendo cumprido, que é o princípio da publicidade, ou seja, a obrigação de o ente administrativo, né, ou seja, qualquer órgão da administração pública é obrigado a dar publicidade dos seus atos. Sim. Para quem paga a conta, né? E o administrador eleitoral, ele não dá essa publicidade na hora do chamado escrutínio, que é verificar o voto. Sim. E a contagem do voto, né? Tudo é contabilizado por uma máquina. Isso é ilegal, absolutamente ilegal, né? Então, é necessário trazer isso de volta para a legalidade. Eu sempre falei isso para as autoridades, sabe, da ilegalidade e elas, sabe, ficam ou não respondem ou saem com como é que chama? Pela tangente, como dizia o Leão da Montanha antigamente, saída pela esquerda, né? Então, às vezes eu sinto que é um assunto que eles não querem conversar. A gente não entende qual é o interesse. Para a gente que quer as coisas certas, para a gente é certo que é necessário que tenha a contagem pública de votos. É justo. O domínio, na verdade, não é só uma questão de justiça, é uma questão de ser legal, porque a legislação foi feita assim. Em 1965, você pode imaginar, a legislação que dá base a isso tudo, né? Fora o artigo 37 da Constituição, que exige a publicidade, né? Exige a moralidade, exige a impessoalidade. Quem programou o software? Então é uma coisa pessoal, que pode ser pessoal, né? O princípio da eficiência, quer dizer, não tem nenhum problema de se atrasar 1 ou 2 horas a mais o resultado, que atrasasse 2 dias a mais o resultado, não tem problema, né, porque vão tomar posse, os eleitos vão tomar posse 2, 3 meses depois. Então, o princípio da legalidade, quer dizer, não atendeu nenhum desses 5 princípios, e o princípio da legalidade está presente de forma contundente, né, pela ilegalidade dos outros 4 princípios. Então, né? As eleições, como tem acontecido no Brasil, com essas urnas eletrônicas que temos, é ilegal? São ilegais desde 1996. Desde 1996. Há juristas que falam, isso aí já era fato consumado. Não é fato consumado. Eu bati de frente com alguns grandes juristas do país, né? Eu não vou citar aqui o nome, mas eu bati de frente. Não é fato consumado, né? É crime continuado. A cada 2 anos se comete um crime. Nossa, é verdade. Então, o fato consumado pode ter ocorrido das eleições passadas e não poder mais se fazer nada, porque as pessoas tomaram posse, depois já saíram dos seus respectivos cargos, enfim. Então, isso já é fato consumado. Mas eleições
que estão acontecendo ou que virão, elas não podem, elas têm que obedecer à lei. Sim. E não estão obedecendo à lei. Então, esse é o problema. O Donald Trump já falou, pouca gente captou isso, mas eu vi, ele falou que é muito provável que em 2026 ele não reconheça as eleições do Brasil. Que ótimo, se não for tomada nenhuma providência, né? Nós estamos tentando aí emplacar aí a contagem pública dos votos, e uma pessoa que está lutando muito tempo aí, isso é o Dr. Felipe de Mendes. Sim, foi ele que nos alertou dessa questão do princípio da publicidade, de 37. Quando eu estava coordenando uma entidade, e daí a esposa dele participando conosco dessa entidade, uma entidade informal, e ela trouxe para dentro do grupo a observação do Felipe, marido dela. E quando eu olhei assim, meu Deus, vamos parar de brigar em cima de voto impresso, do meio de votação, etc., porque está errado. Esse cara aqui acertou. E desde então eu liguei para eles, doutor Felipe, fantástico, daqui para frente vamos defender exatamente isso. Trouxe a doutora Emília aqui no rádio, né? Ela deu a entrevista aqui para a gente, explicou, são maravilhosos. Então, o Brasil é uma bagunça. Está aí fervilhando a questões jurídicas e injustiças e não está sendo cumprido o devido processo legal e está uma bagunça o Brasil. Aí eu falo sobre federalismo, eu falei, o que será que é federalismo? Então eu sei muito pouco sobre federalismo, eu quero aprender hoje aqui junto com os ouvintes também. O que é federalismo, doutor Thomas? Federalismo é uma forma de organização de um Estado, né, quando se fala Estado nacional, né, ou seja, a forma de organização de um país. Né? Então, um país que grande como o Brasil, por exemplo, ele pode ser dividido, né, ele é dividido em estados, né, e é chamado República Federativa do Brasil. Então, teoricamente, o Brasil, eu digo teoricamente, o Brasil é uma federação. Mas como assim? Mas cada estado tem seu governador, etc. Isso é verdade. Né? O Brasil já teve um pouco mais de autonomia no passado. Né? O Brasil, estados, né? Um pouco mais de autonomia, muito pouco. O problema do Brasil é que os sistemas todos, o sistema legislativo, o sistema judiciário, o sistema tributário, o administrativo, um pouco do administrativo, nem tanto, vamos colocar assim, né? Mas as decisões, né, e a dependência disso tudo é em torno do governo central. Né? Por exemplo, tributos. Né? Tributos, 75% de tudo que se arrecada no Brasil vai para o Brasil. Né? Então isso é errado, porque nos Estados Unidos, por exemplo, no Canadá, não é assim. Né? Lá o dinheiro arrecadado do Estado fica no Estado. O dinheiro arrecadado na cidade fica na cidade. Né? Aí eu vejo que o Sul ele arrecada bastante, o Sul do país. Né? Porque, bastante, né? E daí eu fico pensando, se cada estado pudesse usar o que arrecadou, nós teríamos, o estado do Paraná seria um estado muito bom. Sim. São Paulo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, o Sul seria maravilhoso se nós pudéssemos usar a receita que nós trabalhamos para ter. Então você veja só uma coisa, esses estados, que são estados fortes, né, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, estados fortes do ponto de vista industrial, vamos colocar assim, né? Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, eles realmente seriam potências. Né? Potências mesmo, sabe? Como é nos Estados Unidos. Alguns estados realmente são muito fortes, potências enormes, né? Texas, Califórnia, apesar dos problemas da mimimi, né? Na Califórnia, né? Então, a Michigan, né? Massachusetts também, muito forte. Então tem alguns estados lá que são muito, muito fortes industrialmente, né? Existem outros, né? Colorado, enfim, até vieram 9 estados aqui americanos na FIEP, numa promoção da FIEP e da Câmara de Comércio do Brasil e Estados Unidos, e da AmCham, né? Da American Chamber. E aí eles tiveram aqui oferecer oportunidades de investimento de empresas brasileiras poderem fazer filiais nos Estados Unidos. E eles contaram um pouco como é que funciona lá. Tá? E cada um vendendo o seu peixe. Claro. Você pode imaginar que até um condado dentro do estado da Flórida, condado é uma divisão que dentro do estado, são vários condados, e dentro dos condados que tem as cidades. Sim. Né? Então o condado é como se fosse um estado dentro do estado. Né? E esse condado veio buscar investimentos aqui no Brasil, oferecer como se fosse um estado, sabe? Oferecer, venham investir aqui no condado, não lembro o nome agora, né? E venham investir aqui. Olha a potência que fica realmente quando se tem autonomia, né? Sim. Por quê? Porque os recursos ficam no ali estado, dentro. E uma coisa muito importante para se dizer é que todos eles disseram que o Estado, as instituições do Estado, né, e o Estado em si, são amigos das empresas.
Diferente daqui, que parece que o Estado quer destruir as empresas. Exatamente. Infelizmente. São contra, querendo taxar grandes fortunas. Não é só isso, meus amigos, não é só isso, não. Isso é um erro, né? É porque vai afastar os grandes investidores, as pessoas que enfim. Sim. Mas isso não funcionou na França, por exemplo. Tentaram, fizeram lá, espantou um monte de bilionários, foram embora para a Rússia, para os Estados Unidos, para outros países. Né? Eu vejo que os investidores internacionais estão com medo de investir no Brasil, né? Por causa desse governo. Assim, a questão não é só este governo em si, isso realmente é um problema sério, mas isso não vai prosperar. Eu sou muito otimista, sabe, e vejo os movimentos de mercado, os movimentos políticos no mundo, etc. Então, eu não vejo o Brasil caminhando para um estilo Venezuela, vamos colocar assim. Tomara que não. Mas vejo uma forte possibilidade, sim, de caminhar para uma espécie de um totalitarismo tecnocrático. O que significa isso? Controle de toda a sociedade por meio das máquinas, por meio da informática, por meio da cibernética. Eles estão tentando lançar e acabar com o dinheiro de papel, né? O dinheiro de papel vai acabar. Tá? Vai acabar porque a ideia é haver rastreabilidade do dinheiro. É que existem duas correntes, sabe? Existe a corrente do Great Reset, né? O grande reset de Davos, que é aquela turma lá da ONU, das ODS, das ESGs, né? Para quem não sabe, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, do ESG, aquele sistema de empresas sustentáveis, sabe? Que vão ganhar certificado se cumprem determinadas regras. Sim. Isso aí já tem um monte de empresas no mundo inteiro caindo fora desse negócio, uma fria, né? E aqui no Brasil ainda ninguém entendeu direito esse negócio, sabe? E é um negócio que invadiu a soberania do Brasil, inclusive. Invadiu a soberania de todos os países, né? E o que eles querem com isso? Eles querem um governo mundial. Eles querem essa turma que centraliza. Essa é a meta deles. Eles estão olhando que para eles não interessa mais a questão financeira, eles querem poder, eu acho. Então, claro que daí eles querem controlar o dinheiro, querem controlar a sua vida, querem controlar tudo, do jeito que o Partido Comunista Chinês está fazendo na China. Né? E eles controlam a vida das pessoas. Até já tem casas que tem câmera dentro de casa. É um Big Brother o tempo todo. Exatamente. Gente, que absurdo isso. Então, agora o outro lado é o reset, digamos, de uma suposta aliança, né? A gente não tem muita certeza. Eu tenho as minhas certezas, mas externá-las é meio complicado, entende? Então, mas do que dá para ver que está acontecendo é que tem a turma do Trump, do Putin, estão juntos nessa história. Sim. Quem tem olhos para ver e ouvidos para ver vai perceber, né? O Narendra Modi, da Índia, o Viktor Orbán, da Hungria, né? O próprio Xi Jinping, por isso que eu separo PCC chinês, uma coisa, Xi Jinping é outra, sabe? Não vou entrar aqui na discussão, porque é muito complexo entender isso, né? Mas eu gostaria, uma hora eu quero sentar com o senhor e entender esse negócio. E no mundo está passando por uma transformação, sabe, muito interessante, muito grande, talvez a maior de toda a história da humanidade, muito alinhado com o Apocalipse bíblico. Porque Apocalipse nada mais é do que revelação. Sim. Né? E o que está acontecendo são revelações, né? Assim, está se separando, né? O joio do trigo, todo o joio está aparecendo, né? E aí você se surpreende, meu Deus do céu, mas é tanto mal que tem? Não, o mal não existia. Só ele está aparecendo. Não, é que agora parece que eles não fazem questão de esconder mais. Exatamente, porque eles acham que dominaram. Sim. E não dominaram, eles estão perdendo. Os Estados Unidos é o líder dessa operação juntamente com a Rússia. Juntamente com a Rússia. A Rússia aguentou o mundo durante 4 anos, fez uma limpa na Ucrânia, tá? E isso não depõe contra o povo ucraniano, eu tenho amigos ucranianos, né? Não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas sim o líder ucraniano, que já está lá de forma ilegal, inclusive, continua lá, né? De forma ilegal, ele perdeu a eleição. Né? Quem? O Zelensky? O Zelensky? O Zelensky, ele tinha que ter entregue o poder já. Então, ele não vai estar lá. Eu não sei se houve eleição ou se ele não marcou a eleição, isso eu fiquei em dúvida agora. Mas ele já, em junho do ano passado, ele já venceu o mandato dele, ele tinha que sair. Né? Mas aí ele, com a guerra, ele arrumou a justificativa para ficar. Mas o que é essa turma de Davos e da ONU, essa turma toda aqui, que é o Great Reset, o que eles querem? Eles querem uma terceira guerra mundial. Então, eles estão provocando ao máximo o Putin, e tentaram usar os Estados Unidos por meio do Biden, que estava do lado dessa turma toda. O Biden é fantoche, né? Exatamente. Para provocar essa terceira guerra mundial, que seria
uma espécie de apagar os rastros de toda a sujeirada, toda a maldade que essa gente fez. E maldades que eu não posso nem pronunciar aqui na rádio, na TV, porque são coisas assim absurdas. A gente viu quando foi tirado as tropas da faixa de Gaza, lá o que aconteceu depois, né? Assim que Trump perdeu. E a gente viu as atrocidades que aconteceram. Pior. Eu imagino que deve ser. É muito pior do que isso. Muito pior que isso. Nossa. Com crianças, eu não posso falar muito, tá? Assim, porque para não cair. A maldade não tem fim. A maldade humana não tem limite. Aí não sei se é maldade humana ou maldade desumana, entendeu? Então, aí quem entende o que eu falei vai entender. Vai, né? A gente precisa ser muito claro, não. Quem continua um ditado em inglês, né? Who knows? Como é que é? Who knows? Quem sabe, sabe. Né? Então, federalismo seria, então, dar poder ao Estado federado. Ou a província. Tipo assim, o Paraná escolhe o que vai fazer com a arrecadação. Isso seria o federalismo. O Paraná vai ter a própria arrecadação, vai ficar aqui. Né? Eu só deixa eu fazer uma linkagem dessa história toda de política. Nós temos de estar preparados, e daí eu vou linkar isso melhor mais para frente, melhor preparados com um federalismo pleno, com o povo. Nós todos temos de estar preparados para aproveitarmos essas grandes mudanças e sair na frente dessas grandes mudanças que estão acontecendo no mundo. Tá? Até para nos protegermos, né, de eventuais atrasos por conta do totalitarismo que vários essas criaturas, né, que estão instaladas no poder, inclusive no Brasil, querem. Tá? Então, agora voltando ao federalismo. O federalismo vai permitir, por exemplo, que cada estado, eu digo federalismo pleno. Tá? Por quê? Porque nós temos um federalismo absolutamente incompleto. Então, o contrário disso é a plenitude. Né? E o federalismo pleno, ou seja, completo, ele traz autonomia para que o Estado possa fazer suas próprias leis. Por exemplo, na área criminal. Nos Estados Unidos é assim, né? Exatamente. Na área criminal, pode fazer suas próprias leis criminais e penais. Nossa, seria ótimo. Sabe, inclusive maioridade penal, sabe, trabalhos forçados, prisão perpétua, essas coisas todas, sabe? Nas questões das pautas morais, tá? Então, estados que poderão decidir admitir determinadas pautas de discussão moral entre esquerda e direita, um sistema de ensino na educação. O sistema de ensino na educação acaba com o MEC. Maravilha. O Trump fechou o Departamento de Educação Federal, acabou com isso. Nossa, que legal que seria. Teria aqui, nosso sistema de educação... Voltou para cada estado agora vai ter a sua educação. A Hungria, ela fez uma coisa muitíssimo interessante, né? O Viktor Orbán, ele tirou a educação do Estado, do Estado Nacional, né? Da responsabilidade da Hungria, e passou para as igrejas. Cada pai cada família podia escolher. Então, ele pode escolher qual é a confissão que vai a escola. A minha igreja, a igreja que eu frequento, que eu sou membro há mais de 40 anos, ela tem uma Universidade Brigham Young. Universidade Brigham Young. Você é já ouviu falar da Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias dos Mormons? Sim, tem amigos, grandes amigos mormons. Então, nós temos... Birmingham, né? Se eu não me engano, Brigham Young. Brigham Young, isso. A terceira mais importante universidade. Sim. Né? Então, a nossa igreja está investindo em educação, tanto para nós temos também um projeto chamado Fundo Perpétuo de Educação, que ajuda estudantes a fazer cursos técnicos, a se preparar para concurso público. Então, a igreja ela é muito preocupada com essa questão da educação dos seus membros. Então, eu acho que esse os adventistas também. Os adventistas têm universidades e escolas, os católicos também. Eu acho que iria dar bom se fosse assim. Não estou dizendo que tem feito no Brasil, estou dando um exemplo de soberania de um Estado que... E resgatar os valores da família, né, no mínimo. Os Estados Unidos, a América, acabaram com o Departamento Federal, vão economizar 264 bilhões por ano de dólares, né? Nossa. Vão economizar, porque era um gasto desnecessário, né? E um departamento que estava... bagunçando com a formação moral através da educação nos Estados Unidos. Caiu muito o nível de educação, né? Lá nos Estados Unidos também caiu bastante, né? Não tanto quanto no Brasil. E a gente viu, né, a decadência da educação nos Estados Unidos no governo Trump. A gente via os movimentos de rua do Biden, movimento Biden. A gente via as movimentações de rua. A juventude corrompida, a gente via, como tem no Brasil hoje. Sim. Né? Então, realmente isso é muito preocupante. Eu ouvi falar que a pasta, dentro de um governo federal, a pasta mais difícil foi o Bolsonaro na época, que ele colocou o Weintraub, depois colocou outro, e porque é a pasta mais difícil, porque dentro da educação, das pastas de educação, ela é tomada inteira pela esquerda. Na verdade, uma coisa muito importante, sabe? Os eu gosto de separar a esquerda dos doutrinadores de esquerda. Sim. Sabe? Por quê? Porque dá a impressão de que a direita quer acabar com a esquerda. Não é verdade. Não é. Porque
porque um pássaro voa com duas asas. Nós andamos com duas pernas, nós temos dois braços. A gente precisa da oposição. Então, temos dois olhos, esquerdo e direito. Quer dizer, a oposição de um lado ao outro, ela é necessária para a evolução, sempre. Sim. Né? Agora, o que não pode haver são os radicais, os extremos, tanto de um lado quanto de outro. E existe muito. E esse é o grande problema. Esses radicais, ele conseguiu, juntamente com os doutrinadores, conseguiram pegar os radicais e criaram movimentos muito bem organizados. Fizeram estratégias de inteligência de longo prazo, né, obedecendo a cartilha de Gramsci. Sabe? Sim. Ocupem o Estado, aparelhem o Estado aos poucos, né? E assim vocês vão deturpando, vocês vão conseguir deturpar tudo, conseguir recursos, inclusive, conseguem muito. Quem financia, isso, né? Eles usam o dinheiro do Estado. E tem muito dinheiro. Os legisladores, por exemplo, os parlamentares, eles têm que dar uma boa parte, que qualquer um vai negar aqui, mas tem que dar uma boa parte dos seus proventos para o partido. Né? Então, é um negócio assim, sabe? É uma seita. E nessa federação, que o senhor está falando, federalismo, como ficariam as questões dos partidos políticos? Não existia ter dois, como se lá nos Estados Unidos, né? Não, nos Estados Unidos tem 120 partidos. 120 partidos? Uau, eu não sabia. E tem a candidatura independente também. Então, eu acho que deveria ter candidatura independente. Claro, mas deveria, na verdade, está prevista a candidatura independente, né, para o Brasil, prevista no ordenamento jurídico. O que é o ordenamento jurídico? Está dentro do conceito constitucional. Não está descrito claramente, mas está dentro do conceito constitucional. Por quê? Porque o Brasil assinou um tratado, que é um tratado do Pacto de São José de Costa Rica, um tratado de direitos humanos, em 1969. Em 1992, ratificou o Congresso. Em 2004, a emenda 45, houve uma espécie de re-ratificação, ou seja, de que todos os tratados assinados pelo Brasil e ratificados pelo Congresso devem fazer parte, eles fazem parte do entendimento constitucional, né, e do ordenamento jurídico brasileiro. Então, significa que aquilo que consta nesse tratado tem validade no Brasil. Só que nunca regulamentaram. O Brasil tem um problema diferente dos demais países do mundo, porque aqui é obrigatório regulamentar uma cláusula constitucional. Isso é um absurdo, porque submete a Constituição, que deveria ser a Carta Maior, a uma regra menor. Sim, entendi. Então é um absurdo um negócio desse. Tem que ser regulamentado, né, por meio de um processo legislativo, e depois vai para um decreto, ou depois vai para uma portaria, ou um ato administrativo, ou uma instrução normativa, sei lá qual for. Muita burocracia. A coisa de acordo com a autarquia, ou o departamento, ou a secretaria, enfim, do governo, né? Os interesses também, né? E aí os interesses. Então, tem, por exemplo, 2/3 da Constituição não estão regulamentados. 2/3. Nossa, é bastante. Então, significa que a nossa Constituição, na prática, só tem 1/3 valendo. Eu entrei em 2018 com a primeira candidatura independente, o primeiro pedido de candidatura independente da história do Brasil, a presidência da República. Você? Sim, uau! 2018? 2018, né? Por meio de um mandado de injunção. O que é um mandado de injunção? É uma válvula, né, uma cláusula que tem dentro do artigo 5º da Constituição, que diz que todo direito que existente no chamado ordenamento jurídico, que não está regulamentado, você pode então exigir do judiciário que o judiciário ordene o órgão responsável por aquele direito para que você possa usufruir desse direito. Então foi o que eu fiz. Você está lá? Orientado por uma advogada lá do Rio de Janeiro, a doutora Fabiana Reisman, e ela me procurou e disse: você pode fazer isso assim. Ela já vinha acompanhando, e uma pessoa progressista, mas ela adora o federalismo. Sim, que legal. Nós temos muitos progressistas. Acho que talvez o federalismo ia unir o país, né? O federalismo une o país. Por quê? Porque vai ter Estado, né, que queira ser um pouco mais progressista, né, de linha mais progressista, outro, como é nos Estados Unidos. A Califórnia é progressista, o Texas é mais, aspas, conservador, vamos colocar assim, né, mais de direita, enfim, né? Sim. Assim como vários outros estados, principalmente no centro do país, né? Eu acho que o Sul seria mais conservador. O Sul seria, sem dúvida nenhuma. O Sul seria São Paulo, provavelmente. Também Rio de Janeiro, não sei, talvez. Talvez. Eu acho que o pessoal do Nordeste, né, lá pra cima, lá, do país, lá, acho que lá talvez... É lá que a gente tem mais problemas lá nas câmaras federais, são o pessoal de lá. Mas não é, veja, povo é coisa, os deputados são outros, sabe? Eu estive várias vezes no Norte e Nordeste, olha, é um povo conservador, viu? Que legal. É um pouco, inclusive, aquilo que não é honrado na palavra vai na peixeira. Né? Não tem brincadeira. É o fio de bigode que vale lá. Lá, exatamente. Então, muito se fala do Nordeste por causa da imagem trazida pela Rede Globo, né? Sim. Daqui, uma região ruim, um povo pobre. Não é bem assim. O Nordeste, se fosse um país, né,
com as potencialidades que tem, com irrigação, né, com água, sabe, com eletrificação de todo o estado. Nossa, ia prosperar. Ele seria provavelmente o 7º país do mundo. Não é brincadeira. Depois de 20 anos. Porque o povo é bom. Onde é que saíram os maiores humoristas, poetas, escritores, oradores? É só começar a olhar de onde veio muito da cultura brasileira, veio de lá, do Nordeste. Ainda coloca a Bahia no Nordeste, está errado. Não, Bahia. A Bahia tem que ser do leste. Então tem que dividir as regiões assim também. Né? Então, assim, voltando para a questão, fechando a questão da candidatura independente, eu não fui o primeiro a questionar a candidatura independente. Eu fui o primeiro que fez a candidatura à presidência da República. Mas o primeiro a questionar e que levantou esse assunto, que eu não teria conhecimento se não fosse isso, foi um advogado brasileiro chamado Rodrigo Mesumon. E esse cara, ele sacou muito bem, nós conversamos bastante, já muito, ele esteve no meu canal também conversando sobre candidatura independente, e você pode trazê-lo, inclusive, online, né? Online, conversar com ele. Claro. Eu indico ele, porque ele conhece muito disso. E ele entrou em 2016 com um pedido de candidatura independente a prefeito do Rio de Janeiro. Só que ele não entrou com mandado de injunção, ele entrou com um pedido comum. Sabe? E o TRE negou, ele entrou com o TSE, negou, e ele entrou com um recurso especial no Supremo Tribunal Federal. E o Barroso, que se diz simpático, né? Simpático do quê? Simpático, tem que cumprir a lei. Como é simpático? Tem que cumprir a lei, está lá no tratado. A gente não quer ninguém simpático, a gente quer que cumpra a lei. Exatamente, não tem que ser simpático, não tem que ser político. Político principalmente, né? Não pode ser, sabe? Não tem que ficar dando entrevista e dando spoiler do que vai exatamente, é o que está acontecendo aí, virou um circo já. Então, aí ele entrou em cima do processo. Ele disse, não, a hora que a gente julgar vai para a repercussão geral, ou seja, vai valer a decisão. Sabe? A tua valeu. Você conseguiu se candidatar? Não, porque daí a candidatura foi negada. Né? Foi o Lewandowski que negou monocraticamente. Ele não podia ter feito isso. Não podia, porque é uma questão do artigo 5º da Constituição. O artigo 5º da Constituição é toda pétrea. E ele fez isso sozinho, sabe? Dentro da segunda turma, né? Negou o segmento, sabe? E aí teria que recorrer à segunda turma. Aquilo deveria entrar para o plenário. Nossa, estou pensando aqui nisso. Se desse para a gente fazer uma candidatura avulsa no passado com a Cristina Grêmio, ela levava. Levava, sim. Porque o que trabalhou muito foi o partido. Esse negócio que o Marcelo levava em São Paulo, tranquilamente. Não pé nas costas. Porque ela foi muito bem, ela ia ganhar a eleição aqui, se fosse candidatura avulsa. Sim, muito provável. Isso não exime os partidos, né? Agora você me perguntou sobre os partidos. Os partidos políticos podem ter quantos quiser, não tem problema nenhum. A questão é uma cláusula de acesso, de desempenho. Uma cláusula eleitoral de desempenho eleitoral. Significa o seguinte, um partido que não tem pelo menos 10% do eleitorado nacional, com 155 milhões, não tem 15 milhões de votos no país inteiro, ele não tem o que fazer no Congresso, mas ele pode continuar atuando no Estado. Se o Estado quiser, pode atuar na cidade, se a cidade quiser que tenha partido. No nosso projeto federalista, a ideia é que a cidade tenha autonomia plena para escolher o seu processo de gestão. Aí, a maior parte das cidades, 4.500 cidades, tem menos de 20 mil habitantes. Se a cidade, o povo de uma cidade com 20 mil, 15 mil habitantes, 30 mil habitantes, seja, não quer mais uma prefeitura, não quer mais uma Câmara de Vereadores, tudo pago desse jeito, elas querem mudar. Não, nós vamos transformar a prefeitura num conselho de desenvolvimento municipal, uma entidade jurídica nova. E vamos contratar um administrador urbano. Ótimo. Acabou. Sabe? Mas os funcionários, quando existe uma nova Constituição, você reseta tudo, sabe? E trata os chamados direitos adquiridos de uma maneira que eles vão ser cumpridos somente para aqueles, né? De maneira que eles vão sendo cumpridos até o fim. Até o final, tá? Sim. Mas os novos não entram mais nisso, sabe? Quer dizer, mas vai ser seletista, não, vai acabar esse negócio de CLT, não vai existir mais CLT. Cada estado vai fazer a sua regra trabalhista. Seria maravilhoso, eu acho. Aí teríamos que ter excelentes governadores para poder organizar isso. Então, veja, eu penso que um presidente da República que seja eleito com essa finalidade, né, que consiga fazer um referendo, ou que já pare e passe, ou seja, juntamente, de forma semelhante a isso, né, a esse governo desse novo presidente, digamos, né, federalista, conseguiu implantar uma nova Constituição, tá, por meio de referendo. Não esquece, a Assembleia Nacional Constituinte não funciona mais. Tá? Está provado que não funciona. Não adianta nada. Então precisa ser discutida, a Constituição precisa ser discutida com o povo, né, um ensaio proposto, né, não estou dizendo que seja o meu ensaio, eu escrevi um ensaio, mas ele serve como ponto de partida para um comitê de grandes mentes, né, grandes cabeças, né, temos vários aí já, dentro do Instituto Federalista, vamos trazer mais outras pessoas, para trabalhar esse texto de uma maneira organizada,
quem sabe, enxugá-lo mais, se tornar um texto principiológico. O que é um texto principiológico? Para as pessoas tomarem conhecimento. Eu não sei se está pegando a câmera aqui, mas provavelmente. Eu vou pegar aqui na minha carteira a Constituição Americana. Essa Constituição, ela é uma Constituição. Todo mundo tinha que ter esse aí no bolso. De princípios. De princípios. Ela tem 240 anos praticamente, quase 240 anos. Tem 7 artigos iniciais e 27 emendas. E tem uma cláusula lá nessa Constituição que diz que para uma nova emenda ser aprovada, entrar em vigor, ela pode ser aprovada no Congresso americano, mas para entrar em vigor precisa ser ratificada por 3/4 dos Estados. Tá? Aí ela é. E a última emenda que foi ratificada foi em 1992. Mas você falou em carregar uma carteira, uma Constituição no bolso. Bom, o ensaio constitucional que eu tive a insolência de escrever dá para ter na carteira. Tá. A prova de Isso foi você que criou? Sim. Legal. Eu quero um desses. Pode. Isso é o seguinte. Depois puder gerar nos caracteres ou colocar lá no YouTube, constitucionalfederalista.org.br. Ótimo. Tá? Depois eu passo por isso. Passa que a gente põe na descrição. Quem quiser anotar é constitucionalfederalista.org.br. Então, o que acontece? É um site que está lá há mais de 8 anos, com esse texto, que você pode baixar ele em A5, tá? Desculpe, A3. Né? Porque ele é maior, esse tamanho de papel. E mandaram dar uma gráfica que tem para isso. Sim. Tá? Frente e verso. Né? E aí tem que achar um jeitinho de dobrar ele, né? Igual uma bula de farmácia. Exatamente. Tá e põe na carteira. Essa Constituição aqui, esse site tem 87 artigos e 19 disposições transitórias. Isso seria outra Constituição? Outra Constituição, isso que refunda o Brasil. Que legal. Precisa refundar, porque acontece o seguinte. Sabe qual é o nosso grande inimigo disso tudo? É a estrutura do país. Então, eu estava pensando assim, para a gente implementar esse federalismo, por onde tem que começar? O que a gente tem que fazer? Tá lindo, perfeito, tá pronto. Como a gente vai fazer para colocar isso em prática? Se depende do Suprema Corte, já era. Não, claro que não. Na verdade, quem é o dono do país? O povo. Eu acho, a minha opinião, que é o povo. Em qualquer lugar do mundo, o povo é o dono do país. Tá? Então, o que nós estamos propondo, estamos fazendo, tá? Nós criamos um movimento chamado Ação Federalista. Ação Federalista. Tá? E tem um site chamado federalista.org.br. Né? E esse site, por meio desse site, a pessoa pode se cadastrar para integrar esse movimento. Chama de força-tarefa. Tá? Depois você me passa tudo, a gente vai passar isso daí nos grupos, né? Todo mundo aderir. Exatamente. Então, Naná e meus amigos, você entra nesse site federalista.org.br. Tá? Você vai preencher, dá uma lida, claro, né? Você tem que ler. Tem um vídeo meu lá explicando um pouco mais sobre essas coisas todas. Um vídeo de 12, 13 minutos. E tem um formuláriozinho simples que não está pedindo nem CPF nem RG. Porque nós queremos as pessoas que têm intenção de se tornarem pré-associados, quer dizer, se pré-associam, né? Ou seja, a intenção de se tornarem futuros filiados, né? E fundadores desse futuro partido. Ao invés de nós criarmos um partido e sair atrás das assinaturas, tem 80 partidos fazendo isso, né? Nós decidimos criar uma base de 100 mil fundadores. Esses 100 mil fundadores, se a gente conseguir chegar a 100 mil fundadores, isso que eu digo, depende só do povo, não depende de mim. As ideias aqui, o projeto está aqui, está tudo pronto. Mas tem passo a passo para o povo fazer? É muito simples agora. A etapa 1 é se inscrever, vai receber o formulário para a administração, né, para a coordenação. A coordenação vai responder com um e-mail, dando mais algumas instruções, coisa e tal. A pessoa pode entrar nos canais federalistas, né, o canal YouTube, Chamação Federalista, no WhatsApp, no Telegram, né, no Instagram também, no Facebook, enfim. A gente está ainda desenvolvendo alguns desses canais, no LinkedIn também. Sim. Então logo vai entrar no ar, mas o que é disponível já mesmo é no YouTube e no X também, no X, né, Ação Federalista. E aí o que acontece? Vai acompanhando, né, as publicações, matérias, e a ideia é passar à frente tudo isso, né, passar os vídeos, os banners, né, as explicações, os comentários do dia a dia, sabe? O que acontece com isso? Mais e mais gente vai tomar conhecimento e sendo convidada para entrar nesse site federalista.org.br. Preenche o formulário e vai se juntando aos pré-fundadores. Já tem bastante gente? Ainda não tem muita gente, não. Sabe por quê? Porque a nossa taxa de divulgação ainda não está grande. Precisa divulgar. Precisa divulgar. Então, entrevistas como essa, por exemplo, se as pessoas gostarem do que está sendo dito, elas vão entender, vão buscar mais informação e vão, com isso, também se tornarem militantes, no bom sentido, né? Militantes de uma causa federalista, mas não é somente pela causa federalista, é pela reestruturação do Brasil, pela refundação do Brasil. O federalismo é apenas a ferramenta pela qual o Brasil vai se reestruturar, o federalismo pleno. O Brasil precisa ser refundado, está tudo apodrecido. Você não tem mais nenhuma instituição confiável. Você não tem mais a polícia, nem a Polícia Federal, nem a polícia, seja lá o que for. Você não tem mais... nem as Forças Armadas. Não tem mais, não tem nenhuma... Olha, uma outra autarquia talvez ainda seja confiável, tá?
Enfim, o problema todo, a questão não é só corrupção. Eu não estou aqui querendo dizer que todos os funcionários públicos agora são corruptos, não é isso, sabe? O problema é que a estrutura, ela está se afundando na própria burocracia. Uma burocracia. A burocracia é tão grande, mas tão gigantesca, que nós temos hoje, estamos chegando a 8 milhões de normas legislativas. Você veja que coisa engraçada. Para fazer coisa errada, fazer o povo a fazer empréstimo, fazer o povo se atolar, a tecnologia é boa. Sim. Mas para esse tipo de coisa aí, precisa de ter muita burocracia, depende de muita coisa. Aumentou mais, com o governo eletrônico, etc. A burocracia aumentou mais ainda. Que absurdo isso, né? Então, o que faz a burocracia, meus amigos? A burocracia ela é escravizante. Ela impede que você vá para frente. Duas coisas impedem que você vá para frente. Burocracia e tributos excessivos. Por quê? Porque os tributos excessivos empobrecem você. Tiram o dinheiro, encarecem os produtos, né? Você perde poder de compra. Paga juros excessivos. Aí tem o sistema financeiro. Uma bola de neve, você não sabe mais ficar preso naquilo. O sistema financeiro, mas o banqueiro ganha mais. Claro, o sistema financeiro é fechado, né? Ele é cartelizado praticamente, né? Ou seja, os bancos formam junto à Feraban um cartel bancário, né? Não é só no Brasil, isso é no mundo inteiro, né? Mas pelo menos nos Estados Unidos da América, por exemplo, existe uma competitividade do dinheiro, alta competição. Então, se eu quero lançar uma ideia que eu fiz, desenvolvi uma invenção, eu sou consultor em propriedade industrial, né? De marcas, patentes, invenções, enfim, eu posso fazer um plano de negócios, um estudo de mercado, etc., né? E levar esse plano de negócios tudo para um agente de investimentos ou para uma bolsa de valores, né? Que lá tem nos Estados Unidos, abre uma empresa, registra o projeto lá e deixa que as pessoas possam investir. Então eu não preciso buscar o dinheiro no banco, né? Que é caro, né? Não caro como aqui no Brasil, né? Não sei como é que está o horário aí. Falta um minuto. Olha só, o tempo passa, né? Passa. Então eu posso dispor de diversos canais de acesso de capital, sabe? Aqui no Brasil é muito raro. E quando tem um investidor anjo que quer realmente entrar no seu negócio, né, participar do seu negócio, ele fica com 80%, 90%. Então é muito difícil. É mais lucro. Então você tem tudo mais lucro e trabalho. Então o problema do Brasil hoje é que ele está absolutamente disfuncional, sabe? Uma estrutura voltada somente para as castas que vivem muito bem. Só o Poder Judiciário, sem contar o STF, gastou 162 bilhões de reais em um ano. Só o Poder Judiciário. Em um ano. Sem o STF, que não botaram os números do Supremo. Então, é um absurdo o negócio esse, sabe? A máquina pública federal, estadual e municipal, ela é pesada. Então, quando você fala que o município vai ter os seus próprios impostos, é claro que daí eu vou ter que reformar a estrutura administrativa do município também. Eu não quero mais eleger prefeito, eu não quero mais partidos dentro da cidade, eu não quero vereadores pagos. Eu vou poder fazer isso porque a nova Constituição não vai me obrigar a fazer isso. Tá? Então, dessa maneira, os custos vão cair muito. Porque eu vou contratar um administrador, contratar os funcionários que ajudar o administrador, ou ele vem com uma equipe, né? E no lugar de vereadores pagos, pode ter conselheiros voluntários. Ou seja, o Brasil tem potencial para se tornar uma potência mundial, mas por causa desse governo, desse estilo de governo, dessa Constituição defasada, ela não vai ficar patinando a vida inteira, nosso país não vai ser... Isso aqui é uma Constituição só nos Estados Unidos. Sabe qual o número, quantas Constituições o Brasil já teve desde 1804? 8. Povinho, mas... Então, o problema não é o povo, o problema é a estrutura oligárquica, a estrutura dos que mandam no Brasil, que eles que mantêm essa estrutura, a estrutura protege eles. Então, onde é que nós temos que atirar? Nas oligarquias? Não, que ninguém vai vencê-los. Mas se nós mudarmos a estrutura, porque nós somos dono do país, aí a gente muda. Então, o que a gente precisa é que vocês que estão ouvindo aí na rádio, vocês se inscrevam. Eu vou colocar o link, todos esses links que o Dr. Contact falou, para a gente entrar, ler, conhecer e se inscrever. Porque é importante, a gente vai ter que somar um fãozinho de cada vez até a gente conseguir. E trazer mais e mais. Olha, hoje tem X pessoas, mas amanhã já tem 2.000, 10.000, ele vai aumentando. Porque quanto mais gente multiplicando isso, daqui a pouco, para chegar a 100.000, chega em 1.000. E as pessoas precisam entender o que é, como é que funciona. O site é muito simples. Então, simples de explicar. Acessem o site e vão lá, busquem, se vocês estão interessados, sabe? Busca, é interessantíssimo. Talvez seja aí a solução para o nosso país, né? Eu quero Naná e amigos que é a única solução. Por quê? Porque todos os países que têm um poder descentralizado são os países que estão no primeiro mundo. Sim, descentralizado. Os países que têm poder concentrado demais são os países que estão no terceiro mundo. Uau. Chegamos ao fim do nosso programa. Quero agradecer aí aos ouvintes